Meus amados, abra a sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, nós vamos ler a última parte desse capítulo 3, que se encontra do versículo 12 ao versículo 21. Filipenses 3, 12 a 21. No domingo passado, o nosso seminarista Arnaud iniciou o capítulo 3, e o capítulo 3 nós vamos abordar em duas etapas, a etapa do domingo passado e a de hoje. Lerei os pares e peço que a igreja leia os versículos ímpares. Fala assim: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais no bom modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia. Isso que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pai de amor, tua palavra foi lida mais uma vez. Ansiamos em ouvir a tua voz. Por isso, ó Pai, pedimos que o Senhor venha calar o nosso coração e venha abrir nossa mente para que possamos entender a tua palavra e prosseguir, ó Pai, firmes para o alvo. Tem misericórdia, Pai, de nós, e em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos e assim agradecemos. Amém, ó Pai. Meus amados, nós vivemos em um mundo que tem muitos desafios, mas também vivemos em um mundo que tem muitas distrações. Eu não sei se você tem hábito de pegar o celular em alguns momentos no seu dia e ficar olhando o Facebook ou o Instagram, ou até o YouTube, e aqueles pequenos vídeos, e o dedo fica só assim, né? Corre para cá, corre para lá, e vê um vídeo, vê dois, vê três, vê quatro. Quando você menos imaginou, quando você menos viu, já passou o quê? 30 minutos, 1 hora e meia, 2 horas. Distrações que foram feitas de forma intencional, planejada e articulada, por pessoas que entendem a mente e o funcionamento da mente e os seus movimentos, que aquilo vai te incentivar, vai trazer questões hormonais para você repetir aquilo várias e várias e várias vezes. Distrações. Algumas vezes pode ser o celular, algumas vezes pode ser a televisão, algumas questões também do hiperfoco que alguém possa ter em algo e passa horas e horas e horas naquilo, e algumas vezes deixa de almoçar, deixa de conversar com a pessoa que está à sua volta, deixa de observar a sua família, de dar atenção às pessoas, e acaba olhando somente aquilo
e aquilo serve de um processo de distração maior ainda, quando isso tem um superfoco. Esse tem um superfoco naquele objeto que está sendo manipulado, ou aquela ação que está sendo realizada. Isso é um desafio para o nosso tempo onde muitos têm TDAH ou coisas semelhantes a essas. Mas uma das coisas que aquele que é um cristão tem é um objetivo na sua vida. Não importa a idade, não importa o tempo, não importa as patologias à sua volta, mas nós temos um objetivo na nossa vida e nós não podemos deixar as distrações ou algo que vai chamar a nossa atenção nos desviar desse foco central que todo cristão tem, que é um chamado para buscar ao Senhor, um chamado para olhar para Cristo, é um chamado para olhar naquilo que é maior. O apóstolo Paulo está exortando os irmãos de Filipos a manter o foco no alvo que é Cristo Jesus. No alvo que é Cristo Jesus. Aqueles irmãos também tinham muitas distrações, e algumas delas estavam dentro da própria igreja, de pessoas que eram corruptas, pessoas que estavam tentando desviar o foco da igreja de que estava caminhando para Cristo. E aqueles estavam chamando: olha a tradição, olha o que nós fazemos desde sempre, não olhe para Cristo, porque Cristo não é o fator, devemos cuidar dessas questões da nossa tradição, porque aqui sempre foi feito assim. Mas o chamado que o apóstolo Paulo está falando, está trazendo, é: olhe para Cristo Jesus. Olhe para Cristo, fique firme em Cristo Jesus. Nós também somos exortados a manter firmes no alvo que é Cristo Jesus, assim como aqueles irmãos também eram. Devemos deixar tudo o que atrapalha para prosseguirmos para Cristo e perseverarmos em Cristo, porque é isso que mantém a nossa vida focada na centralidade, na razão que é Jesus Cristo. Na caminhada cristã existem várias distrações, várias questões à nossa volta para nos desviar do nosso propósito maior. Mas nós não podemos perder a esperança, não podemos deixar de olhar para Cristo, porque a nossa cidadania não é dessa terra. Nós somos cidadãos dos céus, caminhando nessa terra. Por isso nós vamos meditar no tema prosseguindo para o alvo. Prosseguindo para o alvo. E minha oração é que o teu alvo seja Cristo Jesus. E o primeiro ponto que irei abordar, queremos observar nessa noite, é esquecendo o passado e seguindo em frente. Esquecendo o passado e seguindo em frente. Veja o versículo 12 e 13. Vamos ler todos juntos. Não que eu o tenha... esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão à frente. Devemos avançar sim para aquelas que estão à frente e não ficar remoendo as coisas que passaram, os momentos que nós vivemos no passado. João Calvino falou o seguinte: Paulo enfatiza que devemos nos esforçar para a comunhão com Cristo em sua morte e ressurreição, pois isso é o auge da perfeição. O comentário de João Calvino trabalha essa questão. Esquecendo-me, olhe para Cristo. Cristo é o fator para a nossa vida. Cristo é o alvo e o objetivo da nossa caminhada. Quando nós olhamos para Cristo, vamos esquecer do passado, vamos deixar a morte do passado e vamos buscar a perfeição que está em Cristo Jesus. O passado sim é bom, foi feito, passamos, vivemos, andamos, sofremos ou não sofrendo, nós vamos e devemos caminhar para Cristo Jesus, olhando para o autor e consumador da nossa fé,
A Confissão de Westminster trabalha no seu capítulo 13.2, fala assim: esta santificação é incompleta nesta vida, havendo ainda remanescentes de corrupção em todas as partes do ser. Essa santificação, ela ainda está incompleta. Ele veio e nos santificou, somos santificados, mas ainda estamos no processo de santificação diária e permanente. E isso vem agora para a nossa vida, entendemos que estamos no processo de santificação, mas ainda tem coisas da nossa vida, do nosso passado, da nossa história que nos machuca. Existem coisas que nós devemos deixar para trás e olharmos para Cristo Jesus. Um exemplo prático sobre isso: às vezes nos enganamos achando que um erro do passado pode definir quem nós somos. Um erro do passado vai definir nossa história, quem nós somos, como que vamos viver, o que nós fazemos ou o que deixamos de fazer. Como que alguém que fracassou no passado, num negócio, num relacionamento, pode agora determinar tudo o que será na sua vida para o futuro, se será bem sucedido ou não. A palavra do Senhor Deus fala que Ele faz nova todas as coisas em nossa vida. Devemos olhar para a nossa vida e não ficarmos carregando a culpa, o medo, que de forma desnecessária nos acusa sobre a nossa caminhada do passado. Mas devemos deixar isso para trás, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Veja o que diz Isaías: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço novas, que esta está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e um rio no ermo. Eis que faço nova. Eis que faço nova. O Novo Testamento vai citar esse texto e ele fala assim lá em Coríntios: e assim, se alguém está em Cristo, o que é? É nova criatura. É nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas. Eis que o Senhor vem e nos regenera, o Senhor vem e nos transforma. Esquecer-me das coisas que para trás ficam. Eu imagino aqui o apóstolo Paulo, quando está escrevendo essas questões, ele poderia estar pensando: nossa, eu estava lá na morte de Estevão e dei o aval para que pudesse ocorrer aquela morte. Não. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. E quantas outras questões Paulo passou, e quantas questões você passou também no teu passado, e que podem estar carregando e trazendo um fardo, um peso na tua caminhada hoje, E quando nós olhamos, o acusador vem e nos aponta aquilo: olha, mas você fez aquilo, você fez isso, você falou tal coisa, você articulou tal coisa. Não, prossiga para o Senhor Jesus, deixe essas coisas do passado e coloque diante do Senhor Deus todas as coisas. Assim como o corredor não pode correr olhando para trás, assim como aquele que está numa jornada, numa corrida, não pode ficar olhando para trás, porque irá tropeçar, irá cair, irá trombar em algo e não irá chegar ao final daquela corrida. Nós não podemos ficar olhando para trás, para o nosso passado, mas devemos colocar tudo diante do Senhor para prosseguirmos espiritualmente. Esvaziar o nosso coração, despojar a nossa alma diante do Senhor, e assim colocar tudo diante dEle para prosseguirmos em fé e coragem. Prosseguindo para o alvo, ponto 2, é prosseguir para o alvo com foco e perseverança. Qual que é o teu foco? Qual que é o objetivo da tua vida?
qual que e por que você está nessa terra? Por que você está aqui ainda? E por que você persevera na fé, apesar das lutas e dores que você passa? Por quê? Versículo 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Reverendo Hernandes, no seu comentário, ele fala o seguinte: a vida cristã é comparada a uma corrida onde o prêmio é Cristo. Assim como um atleta, devemos nos manter disciplinados e focados, sem distrações. Sem distrações. Olhe para Cristo, olhe para o foco maior. A vida do cristão não é mais viver até o final do mês, viver até o dia 5, que é o dia do pagamento, né? Viver até o próximo final de semana, e alguns com as síndromes do trabalho, do sofrimento do trabalho, quando chega no domingo à tarde, domingo à noite, quando termina o fantástico, começa a ter as patologias, o sofrimento do trabalho. Mas o teu foco não é o trabalho. Mas o teu foco não é o teu chefe, mas o teu foco não é o sofrimento que o trabalho pode causar. O nosso foco tem que ser Cristo Jesus. E assim devemos prosseguir para o foco maior. O objetivo maior da nossa vida, o objetivo central da nossa vida não é chegar até o final do mês, não é passar a semana ou até o próximo almoço. Não, pelo contrário, a nossa vida, a centralidade da nossa vida, o nosso foco, a nossa perseverança é Cristo Jesus. É Cristo Jesus, e por isso ele fala: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Se o teu foco for qualquer outra coisa, além de Cristo Jesus, nós nos tornamos idólatras daquilo que está à nossa frente. Não nos curvamos a uma imagem, não nos curvamos a uma pedra ou algum artifício de madeira, objeto de madeira ou coisa semelhante. Mas podemos nos curvar diante de trabalho, diante de problemas, diante de dificuldades. Se isso se tornar o foco da nossa vida, o foco da sua vida não é o teu casamento, o foco da tua vida é o Senhor Jesus. O foco da minha vida não deve ser a igreja, deve ser o Deus da igreja. E assim servimos ao Deus da igreja, servindo a igreja. Assim deve ser a nossa vida, com o foco centrado no Senhor nosso Deus, que nos deu maravilhas e nos fortalece para cumprirmos o plano do Senhor para a nossa vida hoje. Como igreja do Senhor Jesus Cristo, chamada para o dia de hoje. Prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus. A confissão de fé de Westminster, ele fala assim: os crentes podem ter certeza de sua salvação e assim prosseguir em sua jornada sem desfalecer. Os crentes, ou seja, eu e você, nós podemos ter a certeza da salvação. Sim, podemos ter a certeza da salvação. Esses dias, semana passada, um irmão me perguntou: pastor, eu posso ter certeza da minha salvação? Eu falei: claro, irmão, claro, plenamente certeza da sua salvação, plenamente. E prosseguir para o alvo, prosseguir em sua jornada sem desfalecer, sem morrer, sem desanimar, sem deixar a peteca cair. Muitas vezes ficamos presos ao passado, presos às circunstâncias, presos ao que nós vivemos no passado, como uma pessoa que só fala de conquistas antigas. Quando eu era pequenininho, quando eu era pequeno, quando eu estava lá em Santa Isabel do Ivaí, onde eu fui criado, lá quando eu estava em tal cidade, quando eu estava em tal igreja, quando eu estava na chácara, quando eu estava no sítio, nós fazíamos tantas coisas boas.
Aquele tempo sim é bom, aquele tempo sim foi ótimo. Não idolatre o passado, não coloque o passado no altar, mas viva o presente, viva o hoje, conquiste hoje. Conquiste hoje aquilo que Deus te dá na sua frente para executar a tarefa de hoje. Aqueles que estavam no passado, lutaram no passado, viveram no passado, fizeram a diferença lá no passado. E cabe a nós hoje lutarmos no presente, vivermos os desafios do presente e caminharmos para a soberana vocação em Cristo Jesus. As pessoas que já caminharam, já conquistaram, já viveram no passado, isso foi muito bom no passado, mas devemos permanecer no hoje. O desafio não é viver o passado hoje. O desafio é viver o hoje, hoje. Nosso tempo presente, hoje. E quer ver só? Quando eu estava no Amazonas, lá na região ribeirinha, alguns irmãos falavam assim: nossa, hoje as mulheres querem tudo muito fácil. Tudo muito fácil. Querem máquina de lavar a energia, querem secadora, bater roupa daqui com energia elétrica. A minha mãe, aquela que era mulher de verdade, ela pegava a trouxa de roupa, amarrava as roupas todas numa trouxa, num lençol, colocava tudo lá, colocava na cabeça aquela trouxa de roupa e ia andando 2, 3 quilômetros até chegar no Igarapé, o riozinho, e lá lavava toda aquela roupa, colocava toda aquela roupa, depois de novo naquela trouxa, e voltava com aquela trouxa pesada, com as roupas molhadas, 2, 3 quilômetros, voltando com aquela roupa, aquela trouxa de roupa na sua cabeça, com um peso enorme. Chegava aqui, estendia no varal e colocava para secar. Aquilo que era mulher de verdade. Hoje, que é tudo na modernidade. Ao ouvir o irmão falar isso, eu falei assim, o teu pai pegava a canoa, a remo, e remava 5 horas, 6 horas até chegar na cidade. Rio abaixo. E depois fazia a compra, pegava a canoa de volta e remava mais 5, 8 horas, rio acima, até chegar aqui na comunidade. Você quer isso para você? Porque homem de verdade era homem que fazia aquilo, que remava, e remava, e remava. Você quer isso para você? Não, imagina, hoje eu tenho um motor de polpa. Ah, tá bonitão, então você pode ter motor de polpa, e a mulher não pode ter máquina de lavar. É isso que você está me falando? Percebe que as questões do passado não são diferentes das questões de hoje. Nós usamos um exemplo muito dicotômico para nós hoje. Mas lembra antigamente os nossos antepassados aqui no ABC? Usavam ônibus, andava a pé, ia para longe. Hoje nós temos carro, nós temos Uber. Pensa 4, 5 anos atrás, quem que andava de táxi? Não tinha Uber. Quem não tinha carro, tinha que andar de ônibus, ou a pé, ou de bicicleta. Mas hoje você tem um aplicativo no teu celular, você chama um carro, e vem lá, e o carro te pega na tua porta, e leva você na porta do teu estabelecimento que você quer ir. Questões do passado foram importantes no passado. Nós devemos olhar as questões do hoje, os desafios do hoje. E como igreja relevante hoje, devemos sim andar com sabedoria, prudência e cautela, olhando para o alvo da soberana vocação. Porque se colocarmos o passado como objetivo da nossa vida, vamos deixar de viver o hoje. Se ficarmos parados no que já passou, deixamos de avançar para aquilo que Deus tem preparado para nós hoje. Como vamos testemunhar da graça e do amor do Senhor Jesus Cristo hoje? Assim como aqueles irmãos viveram no passado e foram relevantes no passado, na sua história, assim devemos ser hoje. Olha o que diz 1 Coríntios 9. Vou pedir que a igreja leia do 24 ao 27. Não sabeis...
Amém. O apóstolo Paulo, ele fala de forma muito clara e pontual. Eu não fico esmurrando o vento, eu não fico agindo de forma tola, para que a minha pregação, para que o meu falar, o meu caminhar não seja desqualificado. Ou seja, o agir, o falar, seja de forma pontual, clara e objetiva. Meus amados, quando nós andamos para o Senhor Jesus Cristo, vamos andar de forma objetiva no dia de hoje. O que isso significa? Significa que devemos manter os olhos fixos em Cristo Jesus. Fixos em Cristo Jesus. Não podemos distrair por preocupações terrenas ou os desafios momentâneos, mas devemos olhar para Cristo Jesus. Jesus é o nosso alvo. Jesus é o nosso objetivo. Prosseguindo para o alvo, em terceiro e último lugar, a nossa cidadania é celestial e a esperança da glória. A nossa cidadania é celestial, a nossa cidadania é celestial e a esperança da glória, quero abordar nesse tópico. Versículo 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, seguindo a eficácia do poder que tem de até subordinar a si todas as coisas. Reverendo Hernandes, ao comentar esse texto, ele fala o seguinte: a esperança do crente está na volta de Cristo, e isso deve nortear toda a sua caminhada. A esperança do crente está na volta de Cristo, e isso deve nortear toda a sua caminhada. Imagina um embaixador que vive em outro país, uma pessoa que saiu lá da sua terra e veio para a nossa, mas sempre age conforme as leis e costumes da sua pátria, não da onde ele está, mas da onde ele é. Assim também devemos viver, refletindo os valores do céu, mesmo enquanto estamos nessa terra. Nós não somos dessa terra, nós só estamos nessa terra. E qual que é a diferença? A diferença é que nós não vamos habitar nessa terra para todo sempre, assim como os outros não vão, mas que nós não somos dela, nós não fomos preparados para ela, para viver nela eternamente. Pelo contrário, nosso tempo aqui é passageiro. Nós devemos olhar para aquilo que é maior e melhor. Devemos olhar para o céu, devemos olhar para a soberana glória de Deus que está em Cristo Jesus, o qual irá voltar para buscar a sua igreja, ou a sua igreja irá até Ele, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Essa é a certeza que nós temos. A certeza daqueles que estão em Cristo Jesus é que um dia todos nós iremos morrer. E para esses que morrer, não será tristeza, será alegria. Porque estarão ou estará na presença do Senhor nosso Deus. Aqueles que descansam no Senhor, descansam para a glória do Senhor e já descansam no Senhor. Sim, é tristeza para nós que ficamos, que iremos sentir a dor da separação, a dor de sermos separados e rasgar nosso coração, mas aqueles que descansam, descansam em alegria, porque eles descansam no Senhor. Colossenses fala assim: porquanto se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo Jesus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Oh, meus irmãos, é maravilhoso.
Que glorioso é esse dia, quando esse dia chegar para nossas vidas. Para termos vida, mas não vida de sofrimento, mas termos para vida eternal. Vida eternal. O Senhor ainda nos deixa nessa terra para testemunhar a glória do Senhor, para vivermos o amor de Deus. Mas nós não podemos admitir que outra coisa, outro objetivo venha tomar o nosso coração, a nossa mente e os nossos pensamentos. Pelo contrário, temos uma promessa viva, é a promessa de um novo céu, uma nova terra, aonde as coisas do passado, essas coisas dessa terra, não mais irão existir. O pecado não mais dominará o nosso coração, a nossa vida. Pelo contrário, nós estaremos em um lugar de glória, glória do Senhor nosso Deus. Apocalipse 21 fala assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então vi com grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com ele. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Você imagina o que será isso? Você já pensou como será glorioso esse dia? Como será maravilhoso olharmos para o Senhor nosso Deus e estarmos face a face com Ele? Você vai estar lá? Eu vou estar lá. Como será maravilhoso esse dia chegar, aonde receberemos, sim, o vinde a mim, o convite do Senhor, vinde a mim. Devemos viver com a mentalidade no reino, devemos viver com a mentalidade naquilo que é maior, devemos olhar para a soberana vocação que o Senhor Deus nos dá através de Cristo Jesus. Devemos olhar para o Senhor e alimentar nosso coração com essa viva esperança. E não admitir nada venha tomar esse lugar, dessa viva esperança. Porque nenhuma dor nessa terra, nenhum sofrimento dessa terra, nenhuma decepção desse tempo pode e deve tomar o lugar na nossa vida lá no céu. Essa terra não pode ser o objetivo da nossa vida. Essa terra não pode ser o objetivo nessa vida. Viver a mentalidade do reino de Deus significa tomar decisões e viver de forma que reflita a nossa esperança eternal. As nossas decisões, as nossas ações e os nossos pensamentos devem refletir essa esperança eterna. Quero concluir nossa mensagem dessa noite. Deus nos chama a perseverar. Deus nos chama a perseverar. Não desista. Não importa as dores, o sofrimento, não importa as lágrimas, não importa o sofrimento dessa terra e desse tempo. Não desista. Persevere e persevere até o fim. Precisamos esquecer das coisas que para trás ficaram. As coisas do passado que machucaram nossa alma, machucaram nosso coração. Devemos deixar de lado, não tomar ela como ação da nossa vida, mas entregar tudo ao Senhor nosso Deus para ser trabalhado por Ele em nossa vida. Mas também, nós não podemos querer viver o passado hoje, as vitórias do passado hoje, porque as vitórias do passado foram do passado e as vitórias do tempo presente serão hoje, serão nesse tempo que nós iremos vencê-las. Por mais difícil que seja, e por mais doloroso que seja, devemos manter nossos olhos firmados,
completamente em Cristo Jesus. Para de olhar para as coisas do mundo. Para de olhar o objetivo do mundo. Não admita que o mundo venha nortear o foco da sua vida, o objetivo da sua caminhada. Mas olhe com fé e coragem para o Senhor Deus. Olhe com fé, coragem para Deus. E prossiga. Sim, prossiga para o alvo. E que o Senhor seja o seu alvo, seja a centralidade do teu coração. Vamos sim caminharmos perseverante, olhando com determinação no Senhor Jesus Cristo. Não podemos esquecer que o melhor da vida está por vir. E o melhor da vida é Jesus Cristo. E estaremos face a face com Ele. O prêmio da soberana vocação nos aguarda lá no céu, aonde estaremos com Ele, para louvarmos, engrandecermos e estarmos face a face do nosso Salvador Jesus Cristo. Eu convido você a refletir sobre isso. Qual o objetivo da sua vida? Por que você está aqui ainda? Por que Deus não te levou? Por que você não está no céu e você está aqui? Você está aqui para perseverar, olhando firme para Cristo Jesus. Perseverar, olhando firme para Cristo Jesus. Então não desista, não desanime, olhe para Cristo e fique firme em Cristo Jesus. Por mais difícil que seja, por mais pesado que está, olhe para Cristo, porque Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Mas olhe para o céu, imagine o céu, imagine esse dia, que nós estaremos face a face do Senhor, e toda lágrima será enxugada, toda dor será retirada. Vamos assim confiar e permanecer firme no nosso Deus. Baixe a cabeça, nós vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai de amor, ó Deus, Pai de amor, Deus querido, Deus santo, poderoso, rogamos, ó Deus, que o Senhor venha trabalhar nossa vida e nosso coração. Rogamos que o Senhor venha nos fortalecer, tirar, ó Pai, o mundo, o foco do mundo, o objetivo do mundo, do nosso olhar. E que o nosso olhar, ó Pai, nossa vida, seja com foco completamente em Ti. Ó Deus, que o nosso coração venha estar prostrado aos Seus pés. E se, porventura, ó Pai, começamos a trocar o objetivo da nossa vida pelas coisas dessa terra, ó Deus, pedimos que o Senhor venha chamar a nossa atenção. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos despertar a olharmos para Ti, através de Cristo Jesus. Perdoe, ó Pai, das vezes que nós começamos a olhar para as coisas dessa terra, e nas coisas dessa terra começamos a focar, e a sofrer, e a padecer, e a sermos humilhados por essa terra. Mas nos ajuda a olhar para Ti, Pai, e firmado no Senhor, lutarmos com fé e coragem. Fé e coragem. Porque um dia estaremos numa terra onde não mais haverá choro, nem tristeza, nem ranger de dentes. Um dia estaremos na Tua presença, ó Deus Todo-Poderoso. E ali podemos louvar e engrandecer o Teu nome. Obrigado, ó Pai. E em nome do Senhor Jesus, que nós louvamos e exaltamos, porque Ele é o Senhor de toda a glória, é o Deus presente e amoroso, em nome de Cristo Jesus.